Muito obrigado a todos. Muito obrigado também para a sua apresentação. Demais boa. Não sou tão extraordinário, não. Mas teve muitas oportunidades de aprender, de ouvir. E sempre em cada país, e também no Brasil, e com muita alegria. São coisas maravilhosas também que acontecem cada dia no Brasil. Mas agora, sobre o tema. Agora que esses assuntos são um pouco conhecidos no mundo, naturalmente são sempre pessoas que dizem: talvez já tinha vocês do além sobre as minhas fitas. É possível, porque algumas vezes já tinham vocês não saber, sem saber a origem delas. Mas o primeiro caso muito seguro, muito certo, aconteceu espontaneamente na Universidade Católica de Milão, Universidade do Sagrado Coração. Eram dois padres realizando experiências. O padre Agostino Gemelli, físico de renome, fundador daquela universidade, e então presidente da Academia Pontifícia de Ciências. E o padre Pellegrino Ernetti, beneditino, físico também, e o primeiro morreu já há muitos anos, mas o segundo morreu somente há 4 ou 5 meses, e tive pessoalmente a felicidade de falar com ele muitas vezes, o conheço muito bem. E fizeram pesquisas para filtrar vocês e eliminar os harmônicos. Eram ainda, naquele tempo, gravadores não como uma fita, mas gravadores como um fio. E por isso o fio se rompia muitas vezes e cada vez tinham que fazer um pequeno nó, tão fino quanto possível, para não prejudicar a escuta, mas suficientemente sólido. E em dia 17 de setembro de 1952, já é antigo, já é velho, o fio acabará de se romper mais uma vez, e o padre Gemelli havia exclamado: "Oh, papai, me ajude!", como tinha o hábito de dizer há muitos anos, desde a morte de seu pai. Uma vez feito o concerto, os dois padres começaram a escutar novamente a fita, ou melhor, o fio. Mas, ao invés do canto gregoriano esperado, ouviram estupefatos a voz do papai. "Claro que eu ajudo, estou sempre com você." Padre Ernetti, que me contou a história pessoalmente, ao vivo, disse-me que naquele exato momento Padre Gemelli teve um enorme choque. Mas Padre Ernetti estimulou-o a prosseguir e fazer uma nova tentativa. Obtiveram então a mesma voz, perfeitamente reconhecível, que dizia em tom levemente irônico: "Mas claro, bobão, você não está vendo que sou eu mesmo?" A palavra italiana, zuccone, é um tipo de abóbora grande, e era o termo afetuoso que seu pai, enquanto estava vivo, empregava sempre que se dirigia a ele. E depois pensaram que era um acontecimento muito importante e foram juntos a falar disso com o Papa. O Papa Pio XII tranquilizou Padre Gemelli, dizendo: "Meu caro padre, fique tranquilo. Trata-se de um fato estritamente científico e nada tem a ver com o espiritismo. O gravador é um aparelho objetivo que não pode ser sugestionado." Essas palavras me parecem muito importantes,
Porque muitas vezes, quando se fala de comunicar como o além, os religiosos, os sacerdotes, dizem tudo isso é proibido no Antigo Testamento, muito claro, não evocar os mortos, não ter relações com as pessoas que evocamos mortos, e não é a reação do Papa. Não disse é perigoso, é frágil, diabólico, não disse isso. Toda a comunicação com o além, não. Disse não tem que ver com o espiritismo, porque nas línguas da Europa, o espiritismo é para toda a comunicação como o além. Não é o espiritismo de Allan Kardec, como aqui no Brasil. E toda a comunicação como o além, através da mediunidade, pode ser autêntica, pode ser charlatanos, podem ser bruxos, como na África, pode ser pais de santos, como no Macumba, Candomblé, Vodou. Pode ser também, é sempre possível de sugestionar inconscientemente o médium. É sempre possível também de pagar o médium para tiver o conteúdo desejado. Isso também é possível. E era o caso muitas vezes no Reino de Israel, e por isso era perigoso para a política do país. Uma família pagava um médium para tiver as mensagens que desejava contra outros médiums. E por isso a prudência da igreja e com razão. Mas nesse caso não é o mesmo, não tem perigo, não tem possibilidade de sugestionar os aparelhos e por isso o Papa não tem nada nesses casos contra a comunicação como o além. Ele disse, o Papa, ele capta o aparelho e registra as vibrações sonoras de onde quer que venham. Esta experiência poderá talvez marcar o início de um novo estudo científico que virá a confirmar a fé no além. Assim, uma posição muito positiva. E, como diz um meu amigo Clovis Nunes, quasimente uma profecia, porque creio que verdadeiramente, essa descoberta ajuda muito a fé na vida eterna. Por isso, não temos posição oficial da Igreja sobre esses assuntos. E creio que é melhor assim, e que não precisamos de uma posição oficial da Igreja para saber se é possível, se é autêntico. Não temos posição oficial da Igreja para saber se é possível de construir aviões ou de fazer carros. E não precisamos disso. Em primeiro lugar, são problemas para os cientistas, para os técnicos, para saber se são outras hipóteses melhores, mais normais, para saber se são diálogos autênticos com os mortos. É, em primeiro lugar, um problema para os cientistas e técnicos. Depois, a Igreja, ou todas as religiões, têm também um papel. Por exemplo, para os carros, o papel da Igreja é de dizer sempre de novo, porque precisa de dizê-lo sempre de novo, que se um motorista trabalha já desde 12 horas, é um perigo para todos, que se o motorista bebeu demais, é um perigo para todos. Isso é o papel da Igreja. E para a transcomunicação, o papel da Igreja é dizer que se se faz simplesmente por curiosidade, por como brincadeira, fazer-se perigoso. Isso é verdadeiro também. Já conhecemos alguns casos. E o papel da Igreja é dizer também que se uma mãe
perdeu o seu filho, não tem por isso o direito, cada dia, depois das 10 da noite, de fechar a porta do seu quarto para escutar a voz do filho sobre uma fita, se tem outros meninos e um marido que desejam também a sua presença. Isso é o papel da igreja. O papel da igreja é dizer também que se muitas pessoas não podem ainda obter voces do além, isso não significa que tem menos amor para os seus filhos que as outras pessoas, ou que são menos queridas, amadas por Deus, não. Isso é o papel da igreja. E, por exemplo, a primeira vez que foi convidado para fazer uma palestra na Espanha foi por um padre jesuíta, o padre José María Pilón, na casa principal dos jesuítas, em Madrid mesmo. Uma casa muito grande, como uma escola, como um teatro de 600 lugares. Eram na sala muitos padres jesuítas da casa mesma, o embaixador da Espanha no Vaticano, o embaixador da Espanha nos Estados Unidos, a grande duquesa de Rússia também, e sem dificuldade nenhuma. E o padre José María Pilón faz ele mesmo pesquisas de transcomunicação e fez muitas palestras em todo o país e também audiocassetes que se vendem e escreveu também livros sobre isso. Na Itália tem um movimento da esperança muito importante. Falarei um pouco mais disso depois. E quase cada mês, numa cidade diferente, são congressos. Esse movimento foi fundido por um pai que perdeu a sua filha, Daniela Manchigotti, e o primeiro congresso que organizou na cidade de Milão foi um sucesso tão grande, tão imenso, que depois fizeram não grandes congressos, mas mais pequenos, somente de 600 pessoas, 1000 pessoas, mais pequenos, mas ainda bastante grandes. E cada mês, numa cidade da Itália, são congressos. E nesses congressos se fazem também diretamente gravações. E também são outros sacerdotes que falam no congresso. Geralmente os sacerdotes como eu não falam diretamente da técnica da transcomunicação, porque na Itália são muitos técnicos para falar disso. Fazemos mais palestras sobre as consequências, sobre a relação entre essas pesquisas e a fé e as experiências místicas, as experiências de quase morte, tudo isso, mas no âmbito religioso naturalmente. E muitas vezes, ao fim do congresso, os sacerdotes que participarão como conferencistas celebram a missa, algumas vezes diretamente na sala de conferência do congresso, algumas vezes na igreja mais vizinha. Tudo isso é conhecido no Vaticano, certamente, porque muitas dessas palestras, também das minhas palestras, foram depois publicadas em livros. Tudo isso é conhecido no Vaticano. Conheço também o padre Andreas Resch, que dá num instituto que depende da Universidade Pontifical de Laterano, em Roma, um ensinamento sobre os fenômenos paranormais. E o mesmo padre redentorista é diretor também de um instituto de parapsicologia na cidade de Innsbruck, na Áustria. Eu conheço também pessoalmente. E
um ano, não me lembro exatamente quando, mas na cidade de Innsbruck fez uma reunião somente para pesquisadores de transcomunicação e o Vaticano havia enviado uma mensagem para encorajar essas pesquisas. O mesmo em 86, na cidade de Milão, um congresso enorme com 2.000 pessoas, o Vaticano havia enviado uma mensagem para encorajar também essas pesquisas. Assim não temos nenhuma posição oficial a favor, e creio que não é o papel da Igreja, mas não temos nenhuma posição oficial contra. Naturalmente, são também sacerdotes e bispos que pessoalmente são contra e têm o direito de estar contra. Naturalmente, cada um tem a sua liberdade, mas não são posições oficiais da Igreja. Isso é muito importante, muito importante. Também, no passado, o padre Leo Schmidt, na Suíça, escreveu um livro, fez muitas palestras, artículos, sem reação do seu bispo. Na França, o Monsenhor Karl Pfleger, na Alsácia, fez o mesmo, sem reação negativa da Igreja. Verdadeiramente não vejo nenhuma razão para a Igreja de ter medo dessas pesquisas. Ao contrário, como dizia o Papa Pio XII, creio que pode ajudar a fé na vida eterna, porque nossos tempos são muitos filósofos e também teólogos que agora não sabem que crer. Creio que agora podemos já escutar alguns exemplos dessas vozes. O primeiro exemplo será em alemão, mas não será tão difícil. Farei a tradução e o mais importante é de distinguir, de discernir a voz. São duas mulheres. A senhora Hildegard Schäfer, que conheço bem, fui à sua casa também. Perdi uma filha quando tinha 25, 26 anos, durante uma operação cirúrgica. E depois, não sei exatamente quanto tempo depois, chamar a sua amiga König e o casal König fez muitas pesquisas de transcomunicação e por isso muitas vezes receberam comunicações do além diretamente através do telefone. E agora o seu telefone está constantemente ligado a um gravador. Se nada acontecia, se pode utilizar de novo a fita. Se tem qualquer coisa interessante, se pode fazer uma cópia. Assim tenho da senhora Schäfer uma cópia de cópia. As mulheres falam algumas frases e de repente acontece a voz da menina que diz somente aqui Heli Schäfer. Schäfer, nome da família, ele o seu próprio nome. Aqui Heli Schäfer, hier ist Heli Schäfer, hier ist Heli Schäfer, duas vezes. Naturalmente, não era esperado e por isso as mulheres falam ainda, mas notaram qualquer coisa. Disseram se é possível, se creio, se naturalmente, e esperam depois de algumas frases. Momento de silêncio. E, de novo, a voz da menina. Alô, mulher, hörst du mich? Alô, mãe, me escutas? Me escuta você? E os gritos de surpresa das mulheres. Ja.
Amanda. Da hast du es auch verstanden? Ja. O entendido, sim. Ja, natürlich. E agora um pouquinho de silêncio, esperamos. Alô, mulher, hörst du mich? Uma voz rápida, mecânica. Hallo, Muye, kannst du mich hören? Ich verstehe dich. Sie war's. Ja. Era ela. Eli, liebes Kind, kannst du denn noch mal reinkommen für deine Mutter? Eli, podes voltar para falar para tua mãe. Ich kann dich ganz gut hören. Mama, ich höre dich. Ich liebe dich. Ach, ich werd verrückt. Ich höre dich, ich liebe dich. Ti amo, amo você. Escuto Es você. wird im Hintergrund ganz viel gesprochen. Voltar de novo. Sie kommt jetzt wieder rein. Eli, liebes Mir geht es sehr gut. Mama, Muye, mir geht es sehr gut, Muye. Mir geht es sehr gut, Mama, mulher. Mir geht es sehr gut. Para mim tudo bem. Tudo bem. E as mulheres notam agora que disse mulher. hatte gesagt, Mulher não é uma palavra do idioma alemão oficial. É uma palavra dialectal, mas muito carinhosa. E por isso, hatte gesagt, Ah, sie Muye. hat dich sehr lieb. Ach, wie schön, Hilde, wie schön. Das ist doch wohl keine Frage, ne? Sie kommt noch. Wir haben Kontakt über Mann König und Hans König über seine Generatorenfrequenz. diz agora que voltará sobre o generator de Otto König, um aparelho. E agora pedem às mulheres algumas palavras para seu pai. E as próximas palavras serão para o pai. Temos um diálogo. Pedem de falar para seu pai e falar para seu pai. É um verdadeiro diálogo. Ich habe dich grüßen. Familie, sehr gut. Ich weiß, dass es dir auch gut geht. Denk immer wichtig und drauf. Ich bin viel bei euch. E disse também, tenho a permissão de falar contigo, papá. E naturalmente a palavra permitir em alemão como em francês ou em português não tem sempre um sentido mais forte. Quando digo as circunstâncias permitem que, não significa que tenho um papel oficial das circunstâncias para dar-me a permissão. Mas creio que nesse caso o sentido forte é o verdadeiro, porque todos os pesquisadores, Friedrich Jürgensen, depois Konstantin Raudive, da Letônia, Sarah Wilson-Estep nos Estados Unidos, a senhora König, a senhora Schaefer, todos são convencidos de que temos vozes de pessoas pouco espiritualmente desenvolvidas. E então temos vozes que urlam, gritam, ameaçam, insultam, choram, pedem ajuda. E vozes de outras pessoas espiritualmente desenvolvidas, e essas aceitam um controle do além. E uma vez a senhora Estep perguntou, tem um controle no além? Sim. Um pouco somente, não muitos. E depois, na mesma conversação de telefone, a senhora König pedirá também a autorização no além, no posto de controle, de fazer agora muitas ligações com a sua filha. Depois, escutaremos um outro exemplo com um outro método também, através de alto-falante de rádio. E aconteceu na minha presença, os amigos do Luxemburgo pediram antes um exemplo muito interessante em França, na França. Um homem que tem exatamente a mesma idade que eu,
mas mais feliz já vivi no além. Mas para sua mãe, disse uma mensagem: Maman, la lumière de Dieu, c'est partout, c'est merveilleux. Mãe, a luz de Deus está por todas as partes. É maravilhosa. Era o fim. Pouco depois. Outra vez, creio. Maman. Era possível de entendê-lo, sim. E depois, para sua filha sobre a terra, a senhora Simone, que recebeu da cidade de Reims essa mensagem para a mãe e para a filha, disse para sua filha que diga qualquer coisa, conselho. E depois, no além, o pai repetiu conselho. Pequeno momento de silêncio. A minha querida, o amor. Não existe nada mais que o amor. Un conseil, ma chérie, l'amour. Il n'y a que l'amour. Naturalmente, não são palavras novas, já são as palavras de São João: Deus é amor, Deus é luz, exatamente as mesmas. E nas experiências de quase morte, essas pessoas que parecerão completamente mortas depois de um acidente ou durante uma operação, quando fizeram essas experiências fantásticas fora do corpo, através de um túnel e encontraram ser de luz, fizeram a mesma experiência e disseram todas também que encontraram amor feito de luz ou uma luz feito de amor. Exatamente, sempre as mesmas palavras. São em todas as religiões, não são novas, mas escutá-las diretamente do além, creio que já é maravilhoso. Depois, através de alto-falante de rádio em Luxemburgo, como outra técnica também. E ouviremos muitos ruídos de fundo, porque parece que para os mortos é mais fácil de mudar ondas que já existem que de criar ondas que não existem. E por isso fazia muitos ruídos e também ondas de luzes infravermelhão e ultravioleta. E ouviremos pouco antes a chamada da minha amiga Maggie Hirsch-Fischbach, fala algumas vezes em alemão, algumas vezes em francês, e depois não. E quando escutaremos esses ruídos,
pensa cada mas será impossível com todos esses ruídos de distinguir as palavras. Mas não é assim, porque precisamente quando fala a pessoa no além, esses ruídos quase completamente desaparecem. E cada vez que no além não fala, imediatamente os ruídos são muito mais fortes. E por isso também é seguro que não pode ser uma interferência de rádio, porque não temos o mesmo como um aparelho de rádio, jamais. E direi a tradução. Um substrato imaterial, ou qualquer que seja o nome que lhe deem, princípio, alma, espírito, uma parcela de eternidade escapada à destruição. A infelicidade hoje é que as pessoas têm medo da morte. Ora, não se deve temer a morte, mas sim a doença e o que precede a morte. Os antigos estavam livres desse pânico relativo à morte. Ela correspondia para eles ao ordenamento lógico de um ciclo que se repetia imutavelmente entre dois extremos, o nascimento e a passagem. A morte, caros amigos, dá origem a uma eternidade radiosa, a uma liberação que põe fim às tragédias. A morte é uma outra vida. De mais forte, sim. Principe, âme, esprit, une parcelle d'éternité échappe à la destruction. Le malheur est aujourd'hui, les gens ont peur de la mort. Creio que já se pode entender bastante bem. Agora, dois outros exemplos na Alemanha também, mas que são muito interessantes. Com outra técnica ainda. Se pode fazer também para ter esses ruídos de fundo com um aparelho de rádio ao lado do gravador, um aparelho que fala num idioma estrangeiro, desconhecido para nós, uma língua que não podemos entender. E sobre esse fundo, com esse fundo, os mortos fazem suas palavras. E temos um exemplo na cidade de Darmstadt. Tem um homem que faz gravação. E chega um amigo
devi aprire a porta, o amigo si senta e a fita continua. E depois, ouvindo a fita, sobre a fita tem uma voz da uma mulher do além, viva no além, e essa mulher fala não aos vivos da terra, mas a outros mortos vivos no além. É uma parte de uma conversação entre mortos. E por isso me parece também muito interessante. E disse somente, olhem vocês, aqui está sentado Roland. Será um pouco difícil de discernir as palavras, porque o fundo é uma língua slávica ou hongarese, não sei exatamente, e sobre esse fundo as palavras em alemão, mas ajudarei um pouco, e são copias 4 ou 5 vezes. Schaut, em alemão, são outros mortos, em plural. Assim, na sala, são ao menos 3 mortos. A mulher que fala e ao menos 2 outros. E disse, schaut, hier sitzt Roland, hier. Schaut. E creio que as palavras schaut e Roland são bastante fáceis de entender. Exatamente, bom. Spielen. Wurde jedoch durch das Klingeln an der Wohnungstür unterbrochen. Es kam sein Freund Roland. Aqui a explicação. Agora, era possível, sim, de discernir um pouco, sim. E o mesmo dia, o menino queria falar um pouco. E disse somente, bom dia, guten Tag. E imediatamente já havia entendido que a gravação era acabada porque o amigo ficava aqui. E depois de bom dia, disse, até logo, auf Wiedersehen. Bom dia, até logo. Guten Tag, auf Wiedersehen. Guten Tag, auf Wiedersehen. Creio que era possível também de entendê-lo. É fantástico, fantástico. E são coisas autênticas, não tem nem dúvida nenhuma. Agora, outra coisa ainda, na Itália. Na Itália, o mais importante é a música. E por isso, ao fim de uma transcomunicação, no além, muitas vezes, cantavam todos para nós. E não podia ser uma interferência, porque antes tem uma voz do além que diz, um dia, por exemplo, e agora canta para você, Alfredo, o coro. E Alfredo Ferrara estava precisamente aquele dia no grupo. Era provavelmente a sua festa de nome, o compleanno se dice, aniversário, sim.
outro dia. Quando fui no quarto do professor Zinkowski da Alemanha, como professor Rémy Chauvin, que escreveu esse livro comigo, ao fim da tarde tocou o telefone, Zinkowski tomou o aparelho e era a voz de Friedrich Jürgensen, que já morreu há muitos anos. E Zinkowski pediu autorização de gravar e depois tenho a cópia. Disse ainda Zinkowski, tem você qualquer coisa de dizer? O senhor Jürgensen, assim entendi que se tratava de Jürgensen, e temos somente uma frase, as primeiras palavras em francês, para mim e Rémy Chauvin, et depois en allemand. Je remercie les amis français, agradeço os amigos franceses, und Sie werden weiteres über die Kollegen Holmes und Harsch mitgeteilt bekommen. E terão vocês outras informações através dos colegas Holmes e Harsch. Haben Sie eine Mitteilung für mich, Herr Jürgensen? Les amis français und wir werden weiters über die Kollegen Holmes und Harsch mitgeteilt bekommen. Danke, Ende. Danke, Ende. Ainda sim? Na Itália, sim. Na Itália são muitas coisas fantásticas nesse movimento da esperança. Por exemplo, há pouco tempo, na cidade de Milão, uma secretária de uma empresa nacional, com sede a Milão, como muitas vezes na Itália, ao fim do seu trabalho, queria ir à reunião do movimento da esperança. E o seu diretor veio dizendo, me dá pena, mas tenho ainda uma carta muito depressa, muito urgente, e preciso de 4 exemplares para isso. E tenho as cópias. A primeira carta, aqui, o nome da empresa é muito normal. Depois, no centro, o endereço, serviço jurídico. Depois, motivo da carta, 2 linhas para pedir conselho sobre o parágrafo número de tal lei número. Depois, o texto e assinatura. Os 2 primeiros exemplos normais da impressora. Os 2 outros, o texto mudado. Empresa sempre o mesmo, endereço não é serviço jurídico para meus queridos pais. Depois, motivo da carta, para pedir perdão para o meu suicídio. Depois, o texto do menino e a assinatura. Diretamente da impressora, sem mudar nada no computador, nada. Tive a felicidade de falar com esta secretária e perguntei se já conhecia antes a família. E me disse,
são pessoas um pouco difíceis e por isso não tinha relação nenhuma, mas sabia, vivemos na mesma cidade, perto do centro da Milão, e sabia através de jornais que perderam um filho. Mas naturalmente agora conheci a família e sabemos por isso que o menino já tinha interesse para a informática e tinha pessoalmente um pequeno computador. E são agora muitos livros de seus casos na Itália, muitos livros de um advogado muito católico que tinha um papel importante nas obras diocesanas na cidade de Trieste. São 3 livros traduzidos em muitas línguas. O seu filho foi assassinado e agora são pessoas, depois de tantas maravilhosas coisas, que han introduzido o caso do menino para sua beatificação no Vaticano. E no seu livro são 8 testemunhos de sacerdotes religiosos que dizem que não tem problema, que é um caso autêntico e que não tem nenhuma dificuldade para a fé. São muitas coisas também através de psicografia, de gravações, fenômenos de transportes também. Por exemplo, o caso do menino Marco tinha pouco mais ou menos 8 anos quando fez a passagem e quando pequenino os seus pais viviam perto de um jardim zoológico e gostava muito dos pássaros. Tentava sempre de dar-lhes sementes e cada vez os pássaros perdiam algumas penas e por isso havia feito uma coleção de penas de pássaros exóticos. E depois da sua morte, naturalmente, as penas ficavam numa vitrina, eram um pouco um tesouro para a família, mas depois de alguns meses os pais acharam outras penas, por exemplo, na cama ou no bolso interior de um paletó ou numa gaveta. E um dia, por exemplo, à noite a mãe devia ir a uma pequena recepção com amigas e por isso tinha uma roupa verde, de cor verde, verde escuro, verde claro. E o mesmo dia o pai devia ir a um match de futebol para ajudar a sua equipe com cores branco e preto. E saindo da casa, o pai achou sobre a escada uma pena verde escuro, verde claro. Tomou a pena naturalmente para dar-la à sua esposa, dizendo um presente de Marco. E saindo de novo, achou outra pena sobre a mesma escada, branco e preto, para ele mesmo. Mas a história continua. Depois, a senhora Paola Giovetti, que conheço pessoalmente bem agora, escreveu um livro sobre 12 casos de aqueles pais e aqueles meninos. E tinha que corrigir o livro muito depressa. Por isso, o fazia num trem, no verão, completamente fechado, com ar-condicionado. E corrigindo precisamente essas páginas, são somente 5 ou 6 páginas no livro, a um momento levantou os olhos e uma pequena pena caiu. E o trem atravessava uma cidade, olhou através da janela, era a cidade de Arezzo, e o menino era precisamente de Arezzo. Dupla sincronicidade, diria Carl Gustav Jung. Agora, se posso dizer também que são muitos pesquisadores que são professores da universidade que tiveram prêmios internacionais
Per exemplo, o professor Zenkowski era professor de eletrônica numa escola das mais importantes da Alemanha, na cidade de Bingen, um instituto que depende da Universidade de Magonza, McRae, na Escócia, trabalhou para a NASA para estabelecer as comunicações através do espaço, como os primeiros cosmonautas. São dos técnicos dos melhores do mundo, Franz Seidel, na Áustria, a cidade de Viena, que teve um prêmio da Fundação Americana de Los Angeles, Paul Getty, para seus trabalhos sobre a energia. Ao fim da sua vida, durante 7 anos, trabalhou somente para a transcomunicação, para fazer outros aparelhos para ajudar essas comunicações. Conheço também pessoalmente o professor da Universidade de Barcelona, na Espanha, Sinesio Darnell, que escreveu também um livro sobre essas pesquisas, que organizou muitos centros através de toda a Espanha. Também o professor engenheiro Traina na Itália. Na Itália fizeram também algumas experiências técnicas muito interessantes. Por exemplo, fizeram análises das vozes recebidas por gravador ou através de alto-falante de rádio no laboratório de acústica de Turim. E acharam que naturalmente as palavras são muito claras, se pode entender facilmente, mas falta um elemento essencial da voz humana. Não são vozes humanas, não são feitas normalmente como os nossos órgãos. Também engenheiros italianos fizeram aparelhos novos para medir as ondas gravitacionais. E acharam que tem uma mudança dessas ondas imediatamente antes da aparição das vozes sobre a fita e são de novo normais imediatamente depois da última palavra. Creio que já são algumas coisas para ter informações sobre as últimas notícias do além. Agora, as imagens.